O menor dos segredos. Um pavio escondido no profundo da vida, detonando a vida, em todas as formas imagináveis. Mas ele está lá, criando alegria, alimentando medo. O menor dos segredos. Será a sombra de Deus que não consigo ver no seu minúsculo segredo da infinitude? O genoma humano. Decifrando o mistério do câncer. O mapa da doença. Distribuição sinapse. As pastagens de Oklahoma, nos Estados Unidos. Linda Southern, 41 anos de idade. Ela tem convivido com o câncer desde que nasceu. A doença já se manifestou 4 vezes. Na primeira vez, tinha 18 meses, quando um osteosarcoma, ou tumor ósseo maligno, se formou em seu nariz. Outro osteosarcoma surgiria no osso maxilar aos 14 anos. Ela sofreu numerosas intervenções cirúrgicas, fez radioterapia e cirurgia plástica. Posteriormente, ela se casou e teve 3 filhos. No momento é divorciada e cria seus filhos sozinha. Após o nascimento do 3º filho, aos 32 anos, o câncer reapareceu pela 3ª vez no seio direito. Ela fez mastectomia e depois perdeu o seio esquerdo para o câncer, aos 35. Ficamos pensando se não estávamos morando no lugar errado. Talvez fosse algo relacionado à região onde moramos, ou alguém da família cometeu um pecado muito grande e eu estou pagando por isso. Cheguei até a perguntar isto para o meu pai uma vez. O nosso corpo é composto por 60 trilhões de células. A substituição contínua de células velhas por novas mantém o nosso corpo. Esta é uma célula em processo de divisão. A informação genética é copiada e as células se multiplicam. Este processo de extrema importância alimenta a vida. Porém, se as células se dividirem com frequência excessiva, a vida, por sua vez, será ameaçada. O câncer começa quando a divisão celular sai fora de controle. Quando a divisão celular ocorre, o filamento forma um grande cilindro e se transforma em cromossomo. Nesta série, 46 livros representam 46 cromossomos. 6 bilhões de pares de 4 letras, A, T, G e C, estão escritos nestes livros. Estas letras correspondem ao nome de substâncias químicas: adenina, timina, guanina e citosina. Quando a sequência destas 4 letras é alterada ou parte dela se perde, ocorre uma mutação. Há aproximadamente 100 mil locais nos quais a combinação destas 4 letras constitui o código genético. Até então, sabe-se que cerca de 200 locais são relacionados ao câncer. Alguns desses genes são mostrados aqui, e cada um desempenha um papel importante ao iniciar ou interromper a divisão celular no seu devido tempo. Alguns destes genes exercem uma influência extremamente forte. Como exemplo, este é um gene RAS, relacionado ao aparecimento do câncer do cólon. O gene RAS atua quando o número de células aumenta, o que ele tem a ver com o fato de elas se tornarem cancerosas. O nosso corpo é composto por 60 trilhões de células. A substituição contínua de células velhas por novas mantém o nosso corpo. Quando novas células são necessárias, os genes responsáveis pela multiplicação das células começam a entrar em ação. O gene RAS é um deles.
Esta é a proteína Ras, produzida pelo gene Ras. A proteína vermelha trabalha em conjunto com a proteína Ras para iniciar a divisão celular. Cada uma destas proteínas funciona em um local específico na célula. Quando uma nova célula é necessária, a célula recebe um sinal ordenando para se dividir. Este sinal é transmitido à proteína Ras e suas colaboradoras, iniciando a divisão celular. Vamos observar mais de perto uma das células do nosso corpo. Os sinais que ordenam que as células se dividam acabaram de ser recebidos. As proteínas abaixo da membrana celular transmitem este sinal para a proteína Ras. As proteínas colaboradoras recebem o sinal e se dirigem rumo ao núcleo. A proteína vermelha, que carrega ordens para a divisão celular vindas da proteína Ras, serve de mensageira e entra no núcleo. No núcleo, ela se aproxima da proteína azul, que impede que a célula se divida. Esta proteína geralmente restringe as colaboradoras da proteína Ras e toma medidas para que elas não comecem a se movimentar sozinhas. As proteínas azul e vermelha lutam para que as células não se dividam mais que o necessário. As proteínas vermelhas se ligam às proteínas que impedem a divisão. Depois, as proteínas são liberadas. Quando estas se ligam ao DNA, os genes são copiados e a divisão celular começa. Se houver algum problema com o gene Ras, a proteína Ras envia ordens de divisão contínua. Hoje em dia, cerca de 200 locais relacionados ao câncer foram identificados. O gene Ras foi o primeiro dos genes que trabalham na multiplicação das células a ser descoberto. Por que uma célula normal se torna cancerosa? A princípio, pensava-se que a chave desse mistério estava na mutação dos genes que trabalham para multiplicar as células. Contudo, outro gene, com uma função completamente diversa, desempenha um importante papel na evolução do câncer. O Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Tóquio é o órgão que lidera a pesquisa genética no Japão. Células de milhares de pacientes que sofrem de câncer são objeto de pesquisas para se descobrir que mutação genética é esta e quando elas passaram a ter algo a ver com a doença. Este é o professor Yusuke Nakamura. O professor Nakamura costumava fazer cirurgias em pacientes com câncer. Ele chegou à conclusão de que o câncer não pode ser vencido pelos tratamentos convencionais e partiu para a pesquisa genética. Agora, as pesquisas se concentram no gene P53. Basicamente, existe um alto índice de anormalidade deste gene no câncer humano. Genes P53 anormais são encontrados em quase metade dos cânceres. No decorrer de nossa pesquisa, concluímos que o P53 funciona como um guarda, impedindo que as células se tornem cancerosas. Por esse motivo, consideramos este gene o nosso grande alvo, seja como ferramenta de diagnóstico ou ferramenta terapêutica.
Esta imagem é do exato momento em que os genes são copiados em uma célula humana normal e a célula se divide em duas. Há 4 pontos vermelhos brilhantes. Estes são os genes P53. Temos aqui a proteína P53, produzida pelo gene P53. A proteína P53 trabalha sempre ligada ao DNA em um grupo de 4. Para evitar que a célula se multiplique desenfreadamente, a proteína P53 e suas colaboradoras ficam de guarda. Quando ocorre uma mutação no gene RAS, que desencadeia a divisão celular, ordens para esta divisão são mandadas ininterruptamente. A proteína P53 entra em ação quando esta mutação é notada, suprimindo as proteínas que deflagram a divisão celular. Esta é uma célula que não pode parar de se dividir graças a um gene RAS alterado. Esta é a primeira etapa na transformação de uma célula normal em uma célula cancerosa. Se for permitido que as proteínas vermelhas que desencadeiam a divisão celular permaneçam ligadas ao DNA, a divisão celular não terá fim. A proteína azul, que suprime a divisão, procura afastar a proteína vermelha do gene. Contudo, os sinais transmitidos pela proteína RAS continuam um atrás do outro. As colaboradoras do P53 não podem lidar com eles sozinhas. Então, a capacidade da proteína P53 de suprimir a divisão celular entra em ação. Contudo, a P53 não se une às proteínas vermelhas e impede a multiplicação simplesmente. A proteína P53, que trabalha em grupos de 4, se liga a uma parte específica do DNA. Depois, as proteínas colaboradoras extremamente fortes são liberadas. As proteínas colaboradoras liberadas pela P53 correm para auxiliar as proteínas azuis. E então, elas destroem as mensageiras da RAS. Ao gerar estes reforços, o gene P53 impede que células normais se transformem em células cancerosas. O gene P53 alterado é encontrado em cerca de metade dos pacientes com câncer. Lindau foi acometida pelo câncer 4 vezes, devido a um gene P53 que sofreu mutação. A professora Louise Strong, do MD Anderson Cancer Center, fez esta descoberta. So, how are you? I've been fine. Good. Been a bus trip. Right. In your situation with me Um dos genes P53 de Lindau sofreu uma mutação. É por isso que ela possui tendência à formação de câncer em qualquer local do corpo. Há 50% de chances de uma cópia mutante ser transmitida de pai para filho. When you don't have this protein or when you have an abnormal protein,
Vamos observar o gene P53 alterado de Lindau. Neste segmento, deveria haver outro T formando par com o A. No caso dela, este par foi perdido. Então, os pares seguintes não estão na sequência devida. Estes genes alterados têm dificuldade em produzir proteínas e, se o problema se estender a outros genes P53, somente proteínas com formatos anormais serão produzidas. Estas proteínas P53 deficientes não podem se unir ao DNA e produzir proteínas colaboradoras. Células importantes de gene P53 deficientes perdem o equilíbrio e multiplicam-se descontroladamente. Lindau trabalha como secretária em uma empresa de seguros durante o dia e cria 3 filhas. Sua filha mais velha tem 16 anos. Desde a época em que teve câncer no osso maxilar aos 14 anos, o maior objetivo de Lindau era ter filhos. Ela achava que eles seriam prova de sua existência. No momento, ela não tem intenção de descobrir se as meninas herdaram o gene alterado ou não. Ela acha que esta é uma decisão que as próprias meninas deverão tomar quando forem adultas. Mutações genéticas não são necessariamente herdadas de nossos pais. Elas podem ser fruto da ação de substâncias químicas e raios ultravioleta. No caso do câncer, o índice hereditário é de 5 a 10%. Então, mais de 90% dos casos principiam depois do nascimento. Estes são cromossomos que acabaram de se dividir em uma célula de um homem que tem câncer aos 40 anos. Deveria haver 4 pontos vermelhos correspondentes aos genes P53, mas aqui vemos apenas 2. Esta mutação não foi herdada, ela ocorreu depois do nascimento. Terra, o berço da vida. Raios ultravioleta nocivos estão bombardeando constantemente a superfície da Terra. Uma pequena quantidade de raios ultravioleta que escapa pela camada de ozônio que envolve a Terra pode danificar nossos genes e causar mutação. Quando os raios ultravioleta chegam ao nosso corpo, os cromatóforos ou células pigmentares da nossa pele são ativados. Os cromatóforos começam a produzir melanina quando os raios ultravioleta estimulam a nossa pele. Células da pele escurecidas pela melanina impedem a entrada dos raios ultravioleta para defender nossos genes contra danos. Outro processo ocorre nas camadas mais profundas da pele. Esta é uma microfotografia de uma célula da pele de um adulto. Quando os raios ultravioleta atingem a pele, os núcleos começam a brilhar em verde. Isto indica que a proteína P53 cresceu no interior dos núcleos. Quando os raios ultravioleta passam pela melanina e atingem o gene, ocorre um dano que provoca a mutação. Quando um gene sofre dano, a proteína P53 se une ao DNA e impede que as células se dividam. Então, as proteínas começam a trabalhar em conjunto para reparar o dano dos genes.
Elas localizam o dano do DNA. Algumas formam andaimes e servem como degraus para outras proteínas. Outras se estendem pela parte danificada do gene e a extraem. Mais de 10 tipos de proteínas trabalham em conjunto para reparar o DNA e fazer com que ele volte ao normal. Enquanto o gene P53 ganha tempo para impedir a divisão celular, a equipe de proteínas reparadoras trabalha em conjunto e repara o dano. Algumas pessoas possuem tendência ao câncer devido à mutação no gene que produz esta proteína reparadora. Estas crianças estão se cobrindo com mantas e roupas para se proteger da luz do sol. Elas sofrem de xeroderma pigmentosa, também conhecida como XP. São 2.000 vezes mais propensas a ter câncer de pele que uma pessoa normal. Uma vez por ano, estas crianças e suas famílias fazem uma reunião. As numerosas sardas no rosto das crianças são marcas de células danificadas pela luz do sol. A piora deste quadro leva à formação de câncer de pele. Rafael tem 19 anos. Como podem ver, parte da minha orelha foi removida. Isso aconteceu aos 11 anos, quando eu vim para cá. Meu nariz foi uma das regiões mais atingidas pela radiação. Eu tive um tumor maligno aqui. Um dos efeitos colaterais foi a perda de parte do meu nariz. Crianças com XP não são capazes de reparar integralmente os danos genéticos causados pelos raios ultravioleta. Porém, o gene P53 dispõe de um último artifício para impedir que as células se tornem cancerosas. A proteína P53 utiliza colaboradoras diferentes para condenar as células à morte, caso não possam ser reparadas. O DNA está em frangalhos por toda parte. Esta é a apoptose, o suicídio de uma célula. Esta é uma célula da pele humana em processo de apoptose, deflagrado pelos raios ultravioleta. A célula se mata apreendendo o gene anormal, de modo que as células vizinhas não sejam afetadas. A apoptose ocorre diariamente em nosso corpo, quando ficamos expostos à luz solar forte. Porém, crianças com XP não são capazes de reparar danos em seus genes P53. Isto as torna extremamente vulneráveis ao câncer de pele. Raymond, de 7 anos, recebe um protetor solar para impedir a fúria dos raios ultravioleta. Para ele, o entardecer é a melhor hora do dia, porque é a hora em que ele pode brincar ao ar livre sem ter que se preocupar com os raios ultravioleta. Para as crianças com XP que não podem brincar ao ar livre durante o dia, esta colônia oferece uma das poucas oportunidades para fazer amigos. Voluntários realizam vários eventos nesta colônia. O caminhão de sorvete abre às 9 da noite.
Elas podem brincar com animais. A maior preocupação dos pais de crianças com XP são os sintomas neurológicos que causam gradualmente a paralisia. Dependendo do local onde a mutação ocorra, a partir dos 5 anos de idade, algumas crianças começam a perder a audição e o controle dos movimentos do corpo. Acho que nós também aprendemos a viver dia após dia. O Benjamin não está andando bem, então estou me preparando para uma cadeira de rodas. Quer dizer, talvez, eu não sei. Como eu sei que estas coisas vão acontecer, eu estou me preparando. Pois quando chegar a hora, eu quero dar a ele o melhor em qualidade de vida. Acho que tendo em mente que meus filhos, que são de grande ajuda para mim, eu não quero começar a chorar. Se você me perguntasse se eu gostaria de ser igual a todo mundo, eu diria que não. Eu sou muito feliz sendo quem sou e o que eu sou. Há motivo para cada um. Um motivo para tudo e não há chance. Não há chance. Não há chance nenhuma. Nenhuma chance. Com a decodificação dos genes, vários genes que causam outras doenças além do câncer foram descobertos. Estes genes desempenham papéis fundamentais em nossas células em circunstâncias normais. Quando ocorre uma mutação nesses genes, a doença é deflagrada. Por exemplo, há um gene ligado à dermatite atópica no cromossomo 11. Um gene relacionado ao mal de Alzheimer foi descoberto no cromossomo 14. Contudo, nem sempre a mutação genética é algo negativo. Vamos ver uma página do cromossomo 8. Quando a mutação ocorre no gene desta página, a gordura acumulada no corpo não é perdida. Muitos povos indígenas da América e da Austrália possuem este gene alterado. 1 em cada 3 japoneses também possui este gene. Atualmente, uma vez que a produção de alimentos é mais do que o suficiente, esta mutação tem grande probabilidade de levar a diabetes. Contudo, como a fome prevaleceu em grande parte da história da humanidade, esta mutação permitiu a vantagem de sobreviver com menos comida. Desta forma, registros de como temos convivido com diversas mudanças ambientais estão escritos nos genes. Existem algumas pessoas portadoras de uma mutação genética que as protege da contaminação pelo vírus da AIDS, apesar de uma exposição constante a ele. O surpreendente é que apenas caucasianos na Europa e nos Estados Unidos carregam este gene. Steve Krohn, morador de Nova York, é uma destas pessoas. Steve é correspondente de uma revista. Ele já perdeu 3 companheiros para a AIDS. Meu parceiro Jerry Green morreu contaminado pelo vírus em 1982, quando ele nem tinha nome ainda, quando não se sabia o que causava a doença. Então eu fui exposto a ela, certamente. Foi horrível conviver com aquilo. O Jerry estava morrendo com aquela idade. Sabe, eu vi o Jerry morrer aos poucos. Alguém que eu amava muito. E eu sei de umas 70 ou 80 pessoas que não estão mais aqui.
e que estão mortas agora. O Instituto Nacional do Câncer. Os resultados da pesquisa com o sangue de Steve e com o de outras pessoas que são imunes ao vírus da AIDS evidenciaram uma mutação genética. Esta mutação é encontrada em cerca de 10 a 15% dos ocidentais, mas não foi vista em nenhum asiático. No caso de Steve, foi descoberta uma mutação no gene que produz o receptor das quimoquinas na superfície de uma das células do sistema imunológico. O gene normal está à direita. O gene de Steve está do lado dele. As duas bandas indicam a mutação genética. Este é o vírus da AIDS agarrado a uma célula do sistema imunológico. O vírus da AIDS entra nas células do sistema imunológico, destrói uma atrás da outra e finalmente rouba a imunidade do corpo. O vírus da AIDS em lilás se une ao macrófago de uma célula do sistema imunológico. O vírus da AIDS se liga ao receptor de uma quimoquina na superfície do macrófago e penetra. O vírus da AIDS se multiplica com a ajuda dos genes do macrófago e depois força a saída. Finalmente, eles destroem as células do sistema imunológico do corpo inteiro. Esta é uma célula do sistema imunológico destruída pelo vírus da AIDS. Contudo, devido ao gene alterado, pessoas como Steve possuem um receptor para a quimoquina com um formato diferente, que impede que o vírus da AIDS penetre na célula. E esta distribuição da frequência gênica para a mutação sugere que a mutação provavelmente é bem recente. Ela ocorreu uma única vez entre os ancestrais do grupo étnico caucasiano em algum momento nos últimos 100 mil anos e reapareceu nesta população por um motivo qualquer. O professor O'Brien se concentrou no fato de esta mutação ter sido notada principalmente em caucasianos da Europa ou América. Ele então pressupôs que alguma coisa aconteceu e que, no caso, a mutação foi vantajosa para aquelas pessoas. De acordo com cálculos demográficos feitos pelo professor O'Brien, este fato ocorreu há cerca de 700 anos. E, de fato, um incidente ocorreu na Europa há 700 anos. Foi a epidemia da peste bubônica. A peste matou 30% da população europeia em apenas 6 anos. Contudo, houve pessoas que sobreviveram em meio à epidemia. O professor O'Brien acredita que as pessoas com esta mutação sobreviveram. As mesmas células com o mesmo receptor são visadas tanto pelo HIV, que causa a AIDS, quanto pela Yersinia pestis, que causou a morte negra. Uma causa em potencial para a alta frequência do gene que oferece a resistência ao HIV hoje. A hipótese do professor O'Brien é que a mutação que ocorreu nos primórdios e que salvou muitas vidas 700 anos atrás ressurgiu agora com um gene que pode resistir ao vírus da AIDS. Através de mutações repetidas, a vida na Terra evoluiu para este estado distinto e adquiriu a capacidade de lidar com mudanças ambientais. Sete horas da manhã. Este é um curso de enfermagem para trabalhadores. Now, yearly
Há 3 anos, Linda vem estudando de manhã cedinho e à noite para se tornar uma enfermeira, enquanto trabalha como secretária durante o dia. Ela foi ao fundo do poço ao lutar contra o câncer no decorrer da vida. Ela quer usar essa experiência para ajudar pacientes que sofram da mesma doença. Lindell, que tem lutado contra o câncer desde que era um bebê, está decidida a levar uma vida normal. Às vezes, eu acho que posso ajudá-los podendo dizer, vai melhorar, ou o que elas podem esperar. Eu não vivenciei todas as situações, mas nem sempre se pode dizer algo, porque cada caso é um caso. Na sua opinião, você vai ser uma boa enfermeira? É isso que eu espero. Quero ser a melhor profissional possível. Com os avanços da pesquisa genética, novos tratamentos são desenvolvidos um atrás do outro. No momento, os pesquisadores estão tentando inserir o gene P53 em células cancerosas. Este é um adenovírus que causa os resfriados manipulados geneticamente para carregar o gene P53. Uma célula de tumor cerebral humano é infectada por este vírus. Este adenovírus tem o poder de produzir a proteína P53 em uma célula. Um dia depois, a célula começa a encolher rapidamente. A apoptose, o suicídio da célula, começou. O adenovírus, que foi colocado na célula cancerosa em grande quantidade, produziu proteínas P53 que desencadearam a apoptose. Três dias depois, a célula cancerosa morre com os genes alterados presos dentro dela. Atualmente, a terapia genética que usa o gene P53 está em testes clínicos. Esta é uma empresa de biotecnologia em Houston, Texas. O adenovírus com os genes P53 inseridos geneticamente é cultivado para uso terapêutico. Como células especiais de alta qualidade são necessárias para a terapia genética, o processo de produção é praticamente um segredo industrial. Jacob Golb trabalhou como autônomo por mais de 40 anos. Há 2 anos, em dezembro, ele soube que tinha um câncer de pulmão avançado. Quando soube que sua doença não teria cura com o tratamento da época e que se encaixava no perfil exigido, deu início imediatamente à terapia genética com o gene P53. 3 meses depois do tratamento, este é o dia de avaliar a eficácia da terapia de Jacob. O adenovírus com os genes P53 inseridos é injetado diretamente nas células cancerosas do pulmão através de uma longa agulha.
Jacob se submeteu a esta terapia genética 3 vezes em 2 meses. O câncer de Jacob tinha 8 centímetros de diâmetro antes do tratamento. Este é o pulmão de Jacob antes do tratamento. Imagens 3 meses mais tarde. O câncer diminuiu, chegando a 3 centímetros de diâmetro. Além disso, a região onde o pulmão havia sofrido colapso voltou ao estado normal. O gene P53 provocou o suicídio de células cancerosas. Tem que dar certo. Se não conseguirmos provar que está funcionando, será ótimo. Valerá o sacrifício. Ele vai fazer algumas tarefas domésticas e eu vou fazer compras. Eu vou fazer tarefas femininas. Vou consertar o ventilador, cortar a grama e lavar o carro. Eu vou fazer o trabalho de mulher. Ah, sim. Claro, claro. Eu acho que o maior benefício da terapia genética que vimos até agora é a sua baixa toxicidade e o fato de ela poder ser conjugada com a quimioterapia, radioterapia, sem aumentar aparentemente a toxicidade destes 2 agentes. Então, se houver algum benefício na terapia genética, ela poderá ser usada em um grande número de pacientes e, combinada a outras terapias, poderá ser capaz de curar alguns. Acredita-se que este tratamento seja eficaz no câncer com genes P53 alterados. Porém, até agora, só pacientes com câncer em estágio avançado receberam este tratamento. E poucos mostraram resultados tão bons quanto os de Jacob. É porque no câncer em estágio avançado, há outros genes que sofreram mutação além do P53. As células cancerosas nascem quando ocorre uma mutação nos genes das células normais. Se a mutação ocorrer no gene que controla a divisão, quando uma célula normal se divide e se multiplica, a divisão celular ficará descontrolada. Este é o primeiro estágio da transformação de uma célula normal em cancerosa. Então, se outra mutação ocorrer em uma destas células, o formato da célula ou sua função serão alteradas. Com o tempo, se a mutação ocorrer em vários genes, a célula apresentará propriedades que não tinha até então. A célula é separada das células vizinhas e se desloca. Em pouco tempo, ela passará entre as células normais e entrará na corrente sanguínea ou em um vaso linfático e será transportada para outro local. Então, ela passa para outro local do corpo e forma um novo tumor. Estas são células cancerosas vistas ao microscópio. Elas se espalham entre as células normais. Os pontos brilhantes são células cancerosas. Estas são as primeiras imagens registradas de células cancerosas ativadas passando entre células normais. Uma célula normal, salvo em algumas condições, não se movimenta passando para outros locais do corpo. Em células cancerosas, a mutação genética possui um somatório complicado. Muitas forças são ativadas e se mostram descontroladas.
Para vencer o câncer, é preciso determinar a mutação genética na célula cancerosa de modo mais preciso e mais rápido. Atualmente, pesquisadores de tratamentos contra o câncer estão depositando suas esperanças em um mecanismo de análise conhecido como chip de DNA. Ele atua como detector de peixes em relação aos genes. Em um relance, ele pode identificar o tipo de peixe, ou seja, de gene, que está em ação no mar de células. Cada reentrância contém fragmentos de diferentes genes. O chip de DNA os absorve e os coloca em uma placa de vidro. Cerca de 30.000 fragmentos de genes humanos podem ser colocados nesta placa de vidro. Quando a substância de uma célula cancerosa é colocada na placa de vidro, os genes que estão atuando aparecem como pontos coloridos de acordo com o nível de expressão. Mesmo quando o câncer ocorre nos mesmos órgãos internos, os genes são bem diferentes. Dependendo do paciente, há uma diferença na eficácia da droga que combate o câncer ou na velocidade da metástase, dificultando o tratamento. Com o chip de DNA, as características de uma célula podem ser analisadas rapidamente e um tratamento personalizado pode ser elaborado para cada paciente. Com a inovação tecnológica, dispositivos com o chip de DNA ou microarray que podem analisar a expressão de milhares de genes de uma só vez foram implantados. Com isto, nós podemos ter acesso a uma faixa ampla de informações, ao contrário das informações parciais que dispunhamos até então. Costumávamos ver somente a árvore, mas agora somos capazes de ver a floresta inteira. Esta é uma verdadeira revolução. O conhecimento sobre o câncer ou as células cancerosas será ampliado de forma intensa. Acho que ainda vamos ver muitas novidades nos próximos anos. Hoje é o dia em que o sonho de Linda, o de ser enfermeira, se tornará realidade. Hoje, 42 pessoas darão início a uma nova carreira como enfermeiros recém-formados. Com o apoio da família, Linda estudou durante 3 anos para se formar em enfermagem. Feliz! Agora nós haveremos mais. Lindell decidiu trabalhar com pacientes que sofrem de câncer em estágio avançado. Com o advento de novas informações sobre os genes, o significado de mutação será drasticamente alterado. A cura para várias doenças, incluindo o câncer, está a caminho, conforme a pesquisa genética avança. Aparentemente, os genes são os senhores do destino. Mas quando solucionarmos o mistério das enfermidades oculto nesses genes, o modo de lidar com as doenças será diferente. Este dia está prestes a chegar, em um futuro não muito distante. Versão brasileira, Audio News.